Boa noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma live para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez dando continuidade ao ministério Clau e Kel e também representando a igreja, qual faço parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus. A Igreja Evangélica Subimos com Jesus está desde 1966 divulgando o reino de Deus, divulgando a salvação. E é uma igreja já idônea, né, gente? Com muita história mesmo, muita história de lutas e vitórias. E eu creio que esse trabalho ele vai chegar realmente até os portões celestiais e para que muita gente entre nas mansões celestiais naquele grande e maravilhoso dia. Todos sejam bem-vindos, queridos, que o Senhor resplandeça a presença dele sobre a vida de cada um de nós, que nós possamos nessa noite tocarmos nas orlas das vestes de Jesus, né? Essa frase a pastora gostava muito, tocar nas orlas das vestes de Jesus, e que a gente possa realmente alcançar o olhar de Cristo para a nossa vida em áreas onde a gente já até desanimou, em áreas que a gente nem está mais elevando fé, né? Mas que o Senhor possa realizar o grande propósito dele, o grande milagre na vida de cada um de nós. Que o Senhor atinja agora o teu interior, sabe? Que ele precisa muito realmente receber de Deus as mais ricas e preciosas bênçãos dos céus. E queridos, nós estamos realmente vivendo tempos trabalhosos. Não adianta falar que não, mas nós estamos. Eu estou simplesmente assustada. Eu não sei se por muitos anos vivendo essa graça maravilhosa de Cristo, essa vivência com as coisas de Deus 24 horas. E logo depois da partida da pastora Clau, eu creio que eu me aprofundei mais ainda, né? Para o reino de Deus, querendo saber cada detalhe e vivenciar cada detalhe, mas isto a gente já vinha vivendo, gente, era algo incrível. Eu creio que é da personalidade de quem aceita verdadeiramente Jesus, né? E eu tenho ficado assustada com o mundo atual, gente. Eu não sei se eu tô vendo demais, mas eu tô vendo uma diferença muito grande nas pessoas. Infelizmente, não é pro bem, gente, não é. Eu tô vendo uma personalidade nas pessoas muito carnal, muito mundana, tanto nas que estão no mundo, mas em muitos também que estão dentro das igrejas evangélicas, sabe? Um raciocínio muito assim, para esse mundo, só para essa vida. Aí as pessoas falam, mas eu sou jovem, eu tenho que viver tudo de bom e de melhor nessa vida. Então, tem que ver tudo de bom e de melhor, e não a morte que o diabo oferece, sabe? Não as trevas. Gente, viver o melhor de Deus. Viver o melhor que o Senhor promete para os seus filhos na sua graça maravilhosa. Viver as promessas do Senhor para a família, viver as promessas do Senhor para a prosperidade, para o dia a dia. E eu não estou entendendo o raciocínio de muitos que se dizem cristãos, mas não estão querendo viver o melhor de Deus, gente. Quer viver o melhor dessa terra. Continua chorando pelo pepino e pela cebola do Egito e não quer entrar na terra onde mana leite e mel, onde tem as novidades. Então, se a gente olhar bem hoje, eu estou assustada com a humanidade, pelo menos com o meu país, com a minha cidade. São Paulo parece que cada vez tem mais gente, né? Parece que multiplica, mas também a iniquidade, gente, aumentou demais. Raciocínio hoje da população me assusta, gente, me assusta. Mas tudo bem quando a gente fala da população que não conhece Deus, mas entre nós aqui em São Paulo, a maioria é filho de pastor, é filho de crente, já passou pela igreja, já foi batizado às vezes em várias denominações, coisa que eu não acho certo, tá? Biblicamente eu não acho certo. Eu não vi na Bíblia um lugar que Jesus se batizou 2, 3 vezes. Ele se batizou uma única vez e está escrito um só batismo, né? Um só Deus e um só batismo. Então, gente, mas me assusta porque as pessoas, elas têm um conhecimento da palavra de Deus, sei lá, elas
tiveram acesso à palavra de Deus, estão frequentando igrejas evangélicas, estão frequentando denominações que falam em Cristo, né, da maneira correta, mas um raciocínio tão terreno, tão sodomita, sabe, tão sodomita que tá me assustando. Aí fala de sodomita, acha que somente naquele sentido, né, que os pastores falam de Sodoma e Gomorra, e eu também falo. Mas não somente, Sodoma era totalmente, e Gomorra corrompida em todos os aspectos, em todos os sentidos, gente. Então, quando eu olho hoje o raciocínio dos que se dizem cristão, primeiro, pega as coisas dos outros como se não fosse pecado, como se fosse nada, sabe? Muda de relacionamento como se fosse mudar de roupa, sabe? Eu acho que tem pessoas que não mudam nem a roupa, como muda de relacionamento e não tem aquela consciência, puxa, pai, pequei contra ti, puxa, pai, eu não quero isso para minha vida. Senhor, eu não quero isso para minha vida. Tem muita gente que não consegue se estabilizar em um relacionamento, vai entrando em outro, mas há uma diferença. Tem pessoas que falam assim, eu não quero isso para minha vida, eu não entro num relacionamento para divorciar, para separar, para ser traído, eu não gosto disso, eu não quero isso para minha vida, nem para trair, nem para ser traído. É diferente, gente. Ainda é diferente, é o pecador arrependido, sabe? É o pecador, é a pessoa que está sujeita a todos os erros, mas vê aonde está errando com Deus, sabe? Acha isso errado, não vai achando isso algo natural. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus fala bem claro que aquele que aceita Jesus tem a mente de Cristo, gente. A graça nos traz a mente de Cristo, mente transformada. Daí a pessoa fala que é cristão, que crê na Bíblia, que crê em Jesus, mas não tem mente transformada, gente, não tem vida transformada. Estamos na terra? Estamos. Estamos sujeitos a errar? Sim, queridos, mas com mente transformada, sabendo onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando. Eu me sinto envergonhada diante do reino de Deus, gente, sabe? Não que Deus cobra alguma coisa, eu não vejo Deus como um cobrador, eu não vejo um Deus como uma pessoa que pega e arranca de mim as coisas, eu não vejo isso. Mas eu me sinto envergonhada no reino de Deus. Quando, por exemplo, a gente pega testemunhos de vida de pessoas que abrem mão, que crucificam a vida com Cristo para servir ao próximo. Eu acho de uma tamanha nobreza, de um tamanho mente de Cristo mesmo, uma pessoa que sacrifica algo na vida, que se propõe a viver algo em favor do próximo. Aí você fala assim, ah, pastora, você está querendo que eu vou pegar meu dinheiro e sair repartindo, ou fazendo caridade em comunidades, ou na casa do vizinho. Gente, são pequenos detalhes tão simples, como, por exemplo, eu luto muito para tirar vícios da vida das pessoas. E, gente, vício, ele é terrível. Ele é terrível para sair da vida das pessoas, principalmente quando o vício ele se torna químico. Né? Assim como a pornografia se torna um vício químico no cérebro, né? Porque ele mexe com a química do cérebro, o vício em geral. Mas há vícios que a pessoa realmente ela se aprofunda. Por exemplo, acaba indo para bocadas, aí acaba indo para meio de rua, sabe? Se drogando, se prostituindo. Então, gente, aonde começa o vício? Começa no maldito do álcool. Você fala maldito? Eu falo maldito mesmo, gente. Essa cultura no Brasil que para ser feliz tem que ter pinga, para esquentar tem que ter pinga, para ser feliz tem que ter cerveja, sabe? Para ter festa tem que ter álcool. Eu falo maldito mesmo, maldito, maldito e maldito álcool. Por quê? Porque eu tô trabalhando com pessoas que não conseguem sair mais da beira da sarjeta, sabe? Do inferno. Mas daí a gente tá trabalhando e as pessoas elas não percebem que se essa pessoa abre a geladeira de um cristão e tem cerveja, tem álcool, gente, ela vai falar, eu tô de boa com Deus, eu tô de boa com a vida, eu tenho vida eterna. Então a gente vê assim, celebridades evangélicas onde elas acham natural isso, acham normal, tá lá a sua geladeira cheia de porcaria, né? Gente, tudo bem, eu não tô falando que o vinho é pecado, eu não tô falando que a cerveja é pecado, mas gente, a embriaguez o vício sabe? E a palavra de Deus é bem clara que está escandalizando, que está levando pessoas à morte eterna, sabe? Ai daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos, né? Melhor que fosse que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse ao mar. Gente, é muito forte isso. Então, quando a gente está fazendo um trabalho de libertação, por exemplo, e é oferecido,
Por exemplo, uma pessoa está deixando o pecado da prostituição, da pornografia, aí chega aquelas bonitinhas de igreja, né? Aqueles bonitinhos de igreja e vai mandando nude por detrás e vai fazendo besteira por detrás. Gente, é ridículo. É ridículo. A gente está ajudando uma pessoa a sair da pornografia, a sair desse mundo, que não é fácil, gente. A pessoa já não quer mais estar naquilo, já se sente mal e não consegue. Aí vem os bonitinhos, né? Para mim são os feinhos de igreja e começa a fazer besteira pela internet, achando que Deus não está vendo. Gente, além de Deus estar vendo, né? Apesar dele ser misericordioso, maravilhoso, tremendo, perdoador, gracioso para com a vida da gente, além dele estar vendo, a gente está abrindo portas de legalidades, porque o inferno também está participando dessa festança que a pessoa está fazendo às escondidas, né? E daí entra uma legalidade tão forte, tão maligna, ela é tão terrível, gente, que destrói famílias inteiras, destrói vidas, destrói a alma das pessoas. E quando a gente está passando, por exemplo, por um luto, eu estou passando pelo luto, gente, que eu mais vejo a gente sem compreensão, é gente sem noção, é gente sem um pingo de cristianismo. Por quê? Elas aproveitam desse momento que a gente está no luto, né, para falar que isso é um pecado, que a gente está fazendo necromancia, que a gente está falando com os mortos. Olha, gente, da minha parte, eu nunca escrevi em primeira pessoa para minha mãe, numa rede social, depois que ela partiu, nunca mesmo. Eu não falo com os mortos, eu creio na palavra de Deus. Não vou negar que algumas vezes que eu vou lá, né, levar minha florzinha no cemitério, não é para ela ver, que na verdade é um lugar calmo, um lugar para orar, é muito bom. E daí quando eu tô lá, uma vez eu peguei e falei, Senhor, me dá uma licença, mas eu tenho que falar como se minha mãe estivesse aqui. Gente, quando eu comecei a fazer de conta, né, como se eu pudesse falar, eu comecei a chorar e falei, Senhor, não consigo, porque eu não consigo te magoar nem assim por uma terapia, nem como se fosse uma terapia, eu não consigo, porque eu sou ciente que quem dorme, quem morre, né, aqui nessa terra, ela não tem acesso a saber o que eu estou falando, muito menos me guardar, muito menos me ver. O que minha mãe tinha que me guardar, ela me guardou em vida, ela me ensinou, me educou, me corrigiu, me colocou no caminho do Senhor. Aquilo que eu fiz de errado, ela falou que tinha vergonha que eu estivesse fazendo. Aquilo que eu fiz de certo, minha mãe aplaudiu, minha mãe me ensinou nas veredas da justiça, minha mãe me ensinou a ter o bom pastor na minha vida, a invocar o meu Deus, a ter ele como o único Senhor da minha vida. Eu sigo esse mesmo caminho que minha mãe me ensinou, que é Jesus Cristo, maravilhoso, tremendo. Não tenho coragem de falar com os mortos. Vejo os vídeos dela como eu vejo de Billy Graham, como eu vejo de outros pastores que hoje dormem no Senhor. As histórias como a Amy da Quadrangular, né, que são lindas histórias de perseverança, dos heróis da fé, da história da igreja na terra. Tenho prazer de ler também o apóstolo Paulo, que hoje dorme no Senhor, o apóstolo João. Então é a mesma maneira, gente. Eu encaro como assim um grande ensinamento. Olho as fotos sim para matar a saudade da minha mãe. Tenho muita saudade, mas em nenhum momento eu pratico necromancia. E as pessoas, quando elas têm um distúrbio espiritual, quando elas estão muito mal espiritualmente, ou seja, roubando o marido dos outros, mulher dos outros, matando, roubando patrão, roubando empresa, elas tentam achar na gente algum defeito. Queridos, defeito eu tenho de monte, se quiser eu mando listado, né? E cada um que está participando dessa live, mas sinceramente, proposital, magoar o meu Deus, eu não faço não, e arco com as minhas responsabilidades, não preciso ficar apontando o pecado dos outros para esconder o meu, sabe? Eu vou direto lá no trono do Senhor, através de Jesus Cristo, eu tenho acesso direto ao Pai, e tenho um advogado junto ao Pai, que ele vai lá e advoga a minha causa, está em 1 João, e o Senhor tem advogado a minha causa, e o meu justo juiz, e aquilo que ele tem para me corrigir, ele me corrige, gente, ele me corrige na palavra. Eu não olho a partida da pastora Clau como uma correção, sabe? Eu olho como consequência de uma vida muito sofrida, de uma vida de muitas lutas, de muito maltrato, de uma pessoa que ela abria mão da própria saúde para viver a vida, né? De ajudar as pessoas. Maltrato também, na linhagem médica, a pastora sempre foi muito maltratada desde quando eu nasci. Gente, então eu olho como consequência de muita luta, muito sofrimento, né? Muita coisa, mas eu não olho como um castigo para mim, eu olho como um momento que é passageiro, e logo eu creio que a igreja do Senhor vai estar toda junta. Eu creio que o Senhor vai levar a sua igreja, e eu creio que eu vou estar junto não somente com a minha mãe, mas vou estar junto com todos os salvos, lavados e remidos de todas as épocas, de todos os lugares, né?
e também vou estar diante daquele que é Senhor maravilhoso, que eu vou poder contemplar a sua face, gente. Coisa que nós não pudemos contemplar a face do nosso Jesus, e eu sou simplesmente apaixonada por Jesus. E eu não seria capaz de falar, sou apaixonada por Jesus, se eu não fosse, gente, né? A minha paixão é tão grande por ele que todas as ofertas que o inimigo está fazendo para mim, mesmo depois que a pastora partiu, eu tenho falado não, muito não, eu desvio os meus olhares, eu desvio o meu percurso para não cair e nem de magoar o meu Deus em sentido nenhum, gente, né? Mas você está na graça, sim, a minha mente é de Cristo, mas a gente está nessa terra e eu não tenho nenhuma pretensão de magoar o meu Deus, nenhuma mesmo, e se eu tenho magoado, ele me perdoa, ele me corrige. Então, gente, as pessoas são de uma falta do Espírito Santo no coração deles, e quanto mais eu olho para essa ausência de Deus na vida das pessoas, mais eu tenho compaixão, porque, gente, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é vazia, ela é uma lata vazia, né? Ela tem opiniões para tudo, menos dentro da palavra de Deus. E você que é amado de Deus, você que está no Senhor Jesus Cristo, você que é servo do Senhor, você que se habilitou a estar no altar do Senhor, né? Foi chamado para trabalhar na obra, foi chamado para estar fazendo as coisas de Deus, foi chamado por Jesus Cristo, vem, segue-me. Eu vou te dar uma dica bem grande. Não fique escutando muito palpite das pessoas, não. Elas têm muito palpite. Lê a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é um remedinho que ela resolve tudo. A Bíblia Sagrada, ela traz pra gente a direção. É muito importante você estar sempre lendo. Talvez naquele dia que você fez aquela leitura, ela não surte um efeito. Mas se você é uma pessoa de constante leitura da palavra de Deus, nas horas difíceis, nas horas complicadas, nas horas que todas as pessoas têm milhares de opiniões para a tua vida, você sabe aonde colocar os seus pés, sabe? Você sabe aonde colocar o seu olhar, você sabe não deixar o mundo te magoar a ponto de te deprimir, né? Você sabe se posicionar, você sabe chorar, você sabe sorrir. Isso, gente, é necessário ter leitura da Bíblia. E não é videozinho de internet que vai te dar essa fortaleza, gente. Vídeo de internet tem a sua limitação, tem a proposta do pastor, tem, né, a questão do tempo e espaço que esse pastor está falando, às vezes é muito curto o tempo, não dá para colocar tudo que o Espírito Santo tem para ser colocado à mesa, né, para pequenos momentos. Mas se você é uma pessoa que faz a sua vida inteira uma vida de leitura da palavra de Deus, sabe? É algo muito, muito importante, porque cria em você um caráter forte, cria em você uma convicção, cria em você a não dependência emocional pelas pessoas. Isso foi algo muito importante que a minha mãe, ela como pastora, ela me ensinou a não depender emocionalmente das pessoas, nem dela mesma e nem de qualquer pessoa. O grau de convivência, de amor que a pastora e eu vivemos hoje era para eu estar realmente tomando antidepressivos e muitos absurdos. E graças ao bom Espírito Santo que orientou aquela mulher a me ensinar a não depender emocionalmente de marido, de pai, de mãe, de irmãos da igreja, de familiares, de governo. Ela sempre me ensinou a olhar além. A palavra de Deus, a minha mãe sempre me ensinou a buscar no Espírito Santo, a buscar em Deus, a buscar realmente na oração, gente. E a oração é algo fabuloso. Você pode fazer uma oração para buscar aquilo que você precisa, né? De falar com Deus naquele momento crucial, por exemplo, quanto o profeta Elias no Monte Carmelo, né? Foram de poucas palavras e ó, aconteceu. Né? Então, momentos como Jesus também falando com o Pai para que Lázaro saísse para fora na ressurreição de Lázaro. Mas há também um tipo de oração que eu particularmente falo que é a minha conversa com o meu melhor amigo, né? Que é o meu Deus. E eu creio que é o teu melhor amigo também, né, meu amado e minha amada? Então, esse tipo de oração que para mim é constante. Eu falo que desde o dia que eu me converti, né, em Cristo, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo,
essa conversa com Deus, ela já faz parte da minha vida e ela não tem interrupção. Não tem interrupção, gente. É o tempo inteiro eu falando com Deus, o tempo inteiro eu conversando com Ele, o tempo inteiro eu procurando as respostas nele. E daí eu fiz um propósito com Deus, uma consagração em favor da campanha que vai começar nesse sábado, né? Que eu creio que a gente mexer com legiões não pode ir com a cara limpa e as mãos vazias, a gente tem que ir consagrado, né, gente? E daí eu falei, não, Senhor, é coisa da minha cabeça, eu fico escutando essa voz interior e fico falando que é o Senhor, eu preciso de uma prova, mas isso eu falando de boca fechada, porque na minha cabeça nenhum principado podia escutar. Aí, eu falando com o Senhor, fui lá na Bíblia, né, e falei, Senhor, tu vai falar comigo agora nesse sentido. E quando abri, saiu bem a parte, gente, uma Bíblia lá em cima, saiu bem a parte de Jesus falando de jejum, que os discípulos não podiam jejuar, os amigos do noivo não jejuam na bodas, mas virá tempo em que o noivo será tirado, e daí nós vamos ter que jejuar. E eu falei, Senhor, porque eu estava bem assim, puxa, se eu tivesse jejuado nas últimas semanas antes da minha mãe partir, talvez eu teria vencido essa casta, né? Essa situação, e tá falando com Deus. E será que agora é coisa do meu coração, eu tá querendo jejuar, é coisa da minha cabeça, Senhor, essa voz não pode ser tua, é meu conflito interior. E saiu bem essa parte, gente. E foi muito interessante, porque, olha só, o Senhor mostrou que eu estava vivendo uma bodas, que eu estava vivendo tempos de fartura, tempos de bênção, né, tempos de bonança, assim como os discípulos antes de Jesus ser crucificado, e a ascensão de Jesus. Mas chegaria o tempo do jejum, é o tempo de guerra, e os discípulos, gente, entraram nesse tempo, porque enquanto Jesus estava na terra, com eles, era uma situação de comodismo, eles ficavam acomodados, né, em cima desse ministério de Jesus na terra. Mas quando Jesus morreu, já foi um baque, né, aí Jesus ressuscita, ele ressuscitou. De repente, 40 dias, Jesus volta para o Pai, falando que um dia ia voltar. De repente, Jesus também falou assim, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Eles lá morrendo de medo dentro de uma sala fechada em Jerusalém. Aí vem um tempo de quê? Jejuar, o tempo de consagração, o tempo que eles iriam ser levados prisioneiros por amor a Jesus, seriam açoitados por amor ao Evangelho. Alguns deles, alguns não, né? Todos foram mortos por amor à palavra de Deus. Tinham que fugir de uma cidade para outra, porque eles eram perseguidos por amor a Cristo, injuriados, maltratados. Aí pronto, chegou o tempo que eles tinham que realmente estar em consagração total. E a consagração total, queridos, não era para comprar um jegue novo, sabe? A consagração total não era para adquirir um camelo, né? Que eram os meios de transportes mais caros, né? O camelo, por exemplo. Não era para conseguir uma casa no centro de Jerusalém, né? Uma casa bonita, né? No centro de Jerusalém. Não era para ter a chácara lá em Jericó, tá? Eles consagravam para serem esbofeteados e continuarem pregando o evangelho de Jesus Cristo, para continuar curando os enfermos, para continuar tirando pessoas das garras do diabo, das prisões espirituais. Então me ajuda, gente. Me ajuda, você que está aí com um parente que está viciado na pornografia, viciado no álcool, viciado nas drogas, me ajuda nessa guerra. Você que está, sabe, do lado de uma pessoa dentro da igreja, que você vê que a pessoa está enfraquecendo, não desmoreça essa pessoa com maus costumes, sabe? Às vezes não é da nossa igreja também, é de outra denominação. Não desmoreça a fé de ninguém com o seu mau costume, com a murmuração, com as suas atitudes erradas. Como, por exemplo, pedir dinheiro emprestado, gente, o tempo inteiro. Eu tô precisando de tal dinheiro, tô precisando de tanto dinheiro. Vamos parar com isso, povo de Deus? Vamos parar com isso. Tem uma sabedoria num livro evangélico que fala bem assim, se você tá precisando emprestar dinheiro para conseguir alguma coisa, é porque você não precisa dessa coisa. A gente tem gasto em coisas supérfluas, pessoal. A gente tem dado prioridade no dia a dia da gente para coisas desnecessárias. Depois a gente abarrota mau testemunho, gente, o tempo inteiro. Não vamos abarrotar mau testemunho. Sejam bons pagadores. Isso vai entrar em pauta durante essa campanha. Sejam bons pagadores. Sejam pessoas de palavra, sim, sim, não, não. Passou disso. Jesus disse, é do maligno.
A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Gente, para de precisar de pessoas mais debilitadas, mais frágeis. Nós temos que ajudar, gente. Se a gente mudar a consciência que a gente tem que ajudar, ajudar em oração. Às vezes você fala, eu não tenho nem ouro nem prata, mas você tem algo muito maior do que o ouro e a prata. Faça igual os apóstolos na entrada do Templo Formosa, o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus, o Filho de Deus, em nome de Jesus o Nazareno. Então, você tem essa palavra de autoridade e muitas vezes chega do lado de alguém mendigando, alguém que está precisando muito mais que você, alguém que está a ponto de cometer um suicídio, alguém que está a ponto de cometer um aborto, alguém que está a ponto de assinar um divórcio. Outra coisa, gente, mulher cristã e homem cristão, quando chega alguém que está lá à beira de um divórcio, que está com um casamento desgastado, entra no meio da história para ser a terceira pessoa, né? A terceira pessoa da situação. Antes de pegar o casal e começar a fazer aquele trabalho de interceder, levar para a igreja, colocar a Bíblia, mandar as orações. Não, vai lá e começa a ser o caso da pessoa que está separando. Olha, gente, isso não é ser cristão, não, porque a pessoa que nasce de Cristo tem a mente de Cristo. Então, são muitas situações que a gente vai vendo e vai magoando, porque as pessoas estão se comportando piores do que sodomitas. Eu achei muito feio o carnaval esse ano, muito feio, né, pelo que eu vi nas reportagens. É muito culto ao Satanás. Mas desde quando não foi culto ao Satanás? O feio é estar dentro da igreja dando mau testemunho, gente. O feio é você ser cristão na igreja e no colégio ser a menininha, o garotinho do TikTok que faz dancinhas pornográficas, sabe? Ou pior, né, gente? Pior, né? Ser aquela pessoa que manda nude escondido, que fala coisas profanas, que se prostitui com um, com outro, mas na igreja é o santinho e a santinha, né? Gente, é lá no seu colégio, é lá na sua faculdade. Você tem que ser luz desse mundo, você tem que ser sal da terra. Vai vir cantada para você? Vai. E não é porque você é o mais bonito da sala, não é porque você é a mais gostosinha, não. É porque o diabo está visando de você dar um mau testemunho. E ele vai te dar cantadas, ele vai te dar carinhos falsos, ele vai te iludir, ele vai te fantasiar. E vou falar uma coisa para você. Pior do que um incrédulo no mundo é um desviado. Porque o desviado, ele não tem lugar nesse mundo, sabe? Ele não serve para nada, nem no reino de Deus e nem no reino do inferno. Já fez a porcariada e ficou sujo, sujou todo mundo e tá infeliz em todo e qualquer lugar. Então, queridos, se posicione com garra, se posicione com unção, sabe, cheios do Espírito Santo. Toma posse das promessas de Deus para a tua vida. Toma posse da unção próspera que o Senhor tem para você, né? Toma posse das bênçãos familiares. Toma posse da unção de Deus para a sua guerra diária. Muitos aqui que estão aí do outro lado estão tendo guerras diárias como seres comuns, mas você tem que entender que você é nascido da água e do Espírito. E se você tem a mentalidade de Cristo, o diabo está com muita raiva de você. Só que você não pode jogar com as armas dele, você tem que jogar com as nossas armas, as armas de Cristo. Amor, caridade, santidade, tudo que é ligado ao reino de Deus, né? Mas tem muitas pessoas também que estão aí do outro lado, como eu, que já estão passando guerras ministeriais. Guerras que vão além de, ai, eu briguei com a minha esposa, ai, meu marido me falou uma coisa ruim, ai, isso, aquilo. Não, tem muita gente como eu que está vivendo guerras fortes, esperando assim, o que vai vir de pior agora? Qual vai ser a minha próxima grande batalha? O que estão me defamando por aí? Como o diabo já está posicionando a guerra dele contra a minha vida? Quais são as masmorras que estão preparadas? A perseguição. Por quê? Porque a gente, além de não viver o que o diabo propõe, a gente arranca vidas das garras dele. E, olha, eu fico muito satisfeita, porque ele me odeia, ou ele odiava minha mãe, ele me odeia. E, olha, é recíproco para ele. Porque a gente quer tirar muitas almas das mãos do diabo. Então, meu amadinho, minha amadinha, que faz parte da Subimos com Jesus ou não, me ajuda nessa batalha. Se encha do poder do Espírito Santo.
Não seja como os sodomitas dessa terra. Não seja como o povo dessa terra. Gente, é um absurdo. Quantos jovens perdidos. Vocês estão achando que essa eleição vai ser fraca? Vai ser terrível, gente. Vai ser uma guerra. E eu não sei não. Não sei não, porque a mentalidade das pessoas tá tão assim, de cantorinha do mundo, sabe? Que a cantora babaca do mundo fala besteira em troca do poder, do dinheiro, da fama, sabe? Com aquelas danças cheias de pornografia. E tem muitos adolescentes achando aquilo lá um máximo. Tem muitos jovens achando aquilo o ídolo, sabe? A ideia de uma pessoa fora da casinha, a ideia de uma pessoa drogada, a ideia de uma pessoa transtornada que serve a Mamon, que serve aos demônios. Eles estão levando a sério a opinião dessa gente, sabe? Dessa gente fora da casinha. Ainda que eles um dia aceitem Jesus, mas agora eles estão possuídos de demônios. Aí tem um monte de gente, sabe, seguindo, falando e querendo colocar de volta o capeta no governo, gente. Crente que apoia um homem, que apoia o aborto, gente, já não... Desculpa, não deve ser chamado de pastor, de pastora, não deve ser chamado nem de crente. Sabe, uma pessoa que apoia voltar o governo, que a pedofilia era aplaudida, era dita como arte. Gente, essa pessoa não merece título mais de pastor, não, nem de pastora, nem de obreiro, nem de obreira, muito menos de servo de Deus, nada, 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 nada. São pessoas carnais, terrenas, que se escondem atrás da religião, que caíram na fé, decaíram, não sabem realmente o valor do reino de Deus nessa terra. São pessoas a não ser seguidas, mas nem assim, sabe, no trânsito. Não dá para ser seguida, não. Porque são pessoas que estão contrário àquilo que nós cremos na palavra de Deus, contrário às nossas bases bíblicas, meus queridos. Posicione-se. Você fala, quem sou eu? Eu sou uma gotinha no oceano, como dizia a pastora. Mas uma gotinha aqui, uma gotinha aí. Quando vê, nós viramos um rio, e que vai levar muita gente ao reino de Deus. Talvez eu não vou ser vista, nem você por milhares de pessoas, mas no reino de Deus a gente está fazendo uma grande, enorme diferença. Se posiciona agora e, como dizia a pastora Clau, você vai querer ser sempre essa mãe de famílias sem sal, sem açúcar, sabe, sempre essa pessoa comum. A pastora falava, você vai querer sempre ser essa pessoa comum? Que tal você ser essa mãe de família, esse pai de família sobrenatural? Essa pessoa que realmente pertence ao reino. Essa pessoa que trabalha para o reino de Deus. O Senhor te paga muito bem. O Senhor, Ele tem multiplicado a comida no teu celeiro. O Senhor tem abastado o seu coração de paz, gente. O Senhor tem feito na tua vida coisas verdadeiras, coisas fortes na tua vida. Então se posiciona. Aí você fala, mas quem sou eu? Ué, quem era Gideão também? Quem era Jeremias? Né? Os profetas, eles falavam, eu sou ruim de palavra, lábios impuros, e um povo de lábios impuros. Não é verdade, gente? Outro falava, eu sou como uma criança, não é? Outro falava, Senhor, eu sou ruim de palavras. E o Senhor escolhia justamente essas pessoas. Então, quem é você? Uma voz que clama. Você é uma pessoa que leva as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Queridos, nós não temos mais que entrar em questões assim. Ai, será que eu peco? Ah, será que eu não peco? Ai, será que isso é certo para mim? Será que isso é errado? Nós não temos mais que entrar nessa questão. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Já fomos transformados nele. Agora você tem que entrar nessa guerra em favor das vidas, aquele lance rápido assim, sabe? Você tá num lugar e de repente você tem aquele lance rápido, o Espírito Santo te coloca aquela visão de águia, né? Aquela visão espiritual. Olha, gente, eu e as minhas histórias, né, pessoal? Eu continuo com as minhas histórias. O pouquinho que eu faço e é maravilhoso. Esses dias eu tava também num lugar e começou uma mulher muito mal-humorada, né? A mocinha tinha mandado ver o preço no lugar da caixa. E a mulher muito mal-humorada. E eu vi que era crente a mulher, né? Ela e o marido dela. Mas sem vergonha, olhando pra mim, sabe? Sem vergonha.
E dá pra ver que eram crentes. Crente neles mesmo, né? Aí ela começou, eu tô com muita pressa, tô com muita pressa. Eu falei, senhora, eu tava esperando aqui ir buscar o preço. Daí a moça falou assim, aqui é o dia inteiro eu passo cada humilhação, ele joga o dinheiro como se eu fosse, sabe? Pra mim, um homem jogou o dinheiro pra mim como se eu fosse da vida, sabe? Uma coisa horrível. Eu falei assim, olha moça, e fui falando, evangelizando ela e a mulher mal-humorada atrás da crenta, né? Daí eu peguei, fui e busquei a arma do Senhor e mais uma vez eu falei assim, moça, para compensar todo que o inimigo tem te maltratado, aceita a palavra de Deus, porque Jesus é o único que realmente nos ama. Aí a crenta, né, tava lá ainda, ela ficou com a cara no chão e falou, a palavra de Deus é tudo mesmo. Falei, mas o bom testemunho também é, né, gente? E essas pessoas não têm bom testemunho. Enfim, mais uma vez a moça falou, meu Deus, eu tava precisando muito, eu queria muito ter uma Bíblia, eu não tinha coragem de comprar. Eu não vou dar para ninguém. E mais uma vez, né, o Senhor, ele fez a parte dele em mim. E talvez você fale, mas pastor, eu não tenho uma Bíblia para dar. Você não precisa dar uma Bíblia inteira para uma pessoa, sabe? Mas, por exemplo, de aniversário, antes de você dar uma coisa desinteressante, dá uma Bíblia. Não sabe o que dá? Dá uma Bíblia. Dá um livro evangélico. Né? Dá algo ligado às coisas de Deus, sabe? Vai dar o quê? Né? Dá algo para a pessoa se interessar. Você vê que a pessoa é meio alerta, né? Você dá uma Bíblia mais com figurinhas, mais infantil, mas dá. Aí você não precisa dar uma Bíblia inteira, gente. Mas você pode dar, por exemplo, na ponta da língua, né? Ou um folhetinho, ou você recitar João 3,16. Tão conhecido, né, gente? Que fala bem assim. Vamos lá. Eu até falo antes aqui. João 3,15. Para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, não fala assim, entrega seu coração para Jesus. Fala assim, Deus entregou por você o único filho dele. Jesus está querendo seu coração. Olha, Jesus veio aqui e deu a própria vida por você. Que tal? Gente, pronto, você não precisa dar uma Bíblia. Você pode dar um versículo. E esse versículo vai fazer um efeito enorme. Quantas vezes eu li livros que contam histórias de homens e mulheres em países comunistas que aceitaram Jesus, que não tinha uma Bíblia, mas tinha um pedacinho, uma folhinha cortada da Bíblia, pendurada em algum lugar, escondida em algum lugar, e a pessoa leu e entendeu. Porque, gente, às vezes a letra mata, mas o espírito edifica, sabe? E aí você falar uma frase da Bíblia, um versículo da Bíblia de Jesus, com fé, crendo, com amor por aquela alma, você pode tirar uma vida das garras do diabo. Você pode fazer alguém decidir entre a vida e a morte. Você pode fazer alguém decidir entre o céu e o inferno. E esse galardão ninguém vai tirar de você, meu amado e minha amada. Eu creio que Deus vai te usar, que Deus vai fazer da tua vida um instrumento na mão dele. E como eu falei, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho que ir em tal lugar, em tal festa. Você tem que ir, fazer como Jesus. Não é transformar água em bebida alcoólica, não. Você tem que ir lá e levar o reino de Deus, tá, gente? Transformar vidas para Jesus. Então vai, não é para ficar na rodinha dos escarnecedores. Não é para fazer fofoca, não é para ser o cara legal do lugar. O parente maravilhoso do lugar, sabe? Vai na festinha, vai no encontro, vai na formatura, não é a fim de ficar balançando o esqueleto lá dançando, não é isso, rebolando, não é isso não. É para você chegar sutilmente e começar. E você, tá firme com Jesus? Você já fez uma aliança com Deus? Queridos, eu tive muito exemplo disso na vida. Meu pai,
o missionário Silvério, o missionário Cabreira. Meu pai e a minha mãe, quando a gente estava, na época que meu pai estava vivo, tinha muita fila de banco, gente. Meu pai passava muito nervoso para entrar em banco. Tinha muita fila de banco, não tinha essa coisa de trabalhar online, né? Não tinha nada disso. Era banco, boca de caixa e acabou, né? Tudo que você ia fazer era boca de caixa, não tinha nem casa lotérica para você pagar as suas contas. Lembra disso, pessoal? Dinossauro. Era bem assim. E eu e minha mãe às vezes ficava no carro esperando por ele, a gente arrumava tudo para ele ir lá, né, fazer as coisas. E daí a gente às vezes ficava no carro esperando, mas cansava, não tinha ar-condicionado, não tinha nada naquele tempo. Aí a gente pegava e ia lá onde meu pai estava. Minha mãe falava assim, escuta, eu já até sei onde seu pai está. Meu pai, ele sempre estava no meio da fila e pregando e falando. Lógico, às vezes ele falava de política, falava de tudo, mas escutava ele em bom e som, em boa voz, assim, em som alto, pregando, sabe, gente? E até os mais antigos lembra também que ele fala assim, prezados ouvintes, né? E ele começava. Esse era o estilo do meu pai. O estilo da minha mãe era outro, que eu acho que eu tenho mais a ver com o estilo da pastora Clau, né? Mas já tô quase igual ele, de tanto desespero para ganhar almas. Desespero de ver gente morrendo espiritualmente, de ver tantas almas indo para o inferno. Eu tenho essa fome, né? Mas eu vou mais no estilo da minha mãe. A minha mãe chegava nos lugares e devagarinho, era meio estilo minha avó Ruth, a pastora Ruth, minha mãe. E ela ia chegando assim, ela falava assim, você já fez uma aliança com Deus? Nossa, o mundo tá terrível, mas você já fez uma aliança com Deus? A pessoa falava uma frase, ela falava, você já teve um encontro com Jesus? Você já entendeu a palavra do Senhor? Alguma vez você já teve acesso à palavra de Deus? Ela já ia, gente, ela já ia assim, sabe? Ela não falava de moda, de política, ela não falava de nada. Eu tinha costume de querer que minha mãe fizesse as unhas em manicure, né? Minha mãe odiava de manicure, gente, porque ela futuca a gente, e elas às vezes estão sempre mal-humorada e aquele maltrato. Era muito complicado, gente. Ela não gostava muito, mas eu, para fazer a unha da minha mãe, era muito ruim e ela também não enxergava. A minha eu sempre fiz, mas a dela, muito raras vezes. Ou era ela fazendo, eu falava, mãe, vamos lá, eu levo a senhora. Ela falava assim, Kel, eu só vou ir porque eu vou falar de Jesus para aquelas mulheres. Porque se dependesse de mim, eu nunca sentava lá para ninguém pôr a mão em mim. Eu não gosto de ninguém pôr a mão em mim. E tinha razão, né, gente? Mas, gente, e eu passava e ficava andando assim, vendo ela pelos vidros quando eu deixava, né? E às vezes ela tava quietinha que grudava assim, sabe, gente? Grudava. Daí ela saía assim, tô muito triste. Porque se não é para falar de Jesus, eu não vou falar mais de assunto nenhum, não me interessa. Ou eu falo na palavra de Deus, se eu não tenho chance, eu não falo em nada. Então as pessoas falavam, você tá triste, você não quer falar. E eu era a mesma coisa. E daí, às vezes eu passava e ela tava lá pregando. Aí ela fazia assim pra mim entrar. Eu falava, eu já sei, né? Essa aqui é a minha filha que eu tava falando, que é pastora. Gente, chegou um ponto que todo mundo assistia as lives, sabe? Aonde ela passava. E vai ficando estreito a vida da gente, porque conforme você vai evangelizando, vai estreitando o mundo da gente, né? E enfim, onde ela chegava, ela ia evangelizando. E que tal você fazer a mesma coisa? Talvez você é igual o missionário Cabreira, né? Você é aquela pessoa que já chega e aquele trovão que vai pregando. Amém, Jesus? Mas talvez você é igual a pastora Clau, tipo Jesus, né? Que vai falando manso, né? Suave, vai chegando as multidões em volta e vai falando das coisas de Deus. Percebe que quem tem a mente de Cristo, ela quer ganhar almas. E que quem tem a mente de Cristo, se a pessoa falar de uma arquitetura, ela fala do reino de Deus. Se a pessoa falar do mar, ela fala do reino de Deus. Se a pessoa falar de política, ela gruda sobre a palavra de Deus. Se a pessoa falar de moda, ela logo também fala nas coisas de Deus. Gente, isso é ter a mente de Cristo. E é um esforço? Não, é natural. Tenha a mente de Cristo. E para isso, busque ao Espírito Santo. Busque as promessas de Deus. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um abraço a cada um abraço para minha tia Ritinha, um abraço para todos que estão participando. Gente, eu tenho que ver aqui quem está participando, que não tenho mais como eu ver, porque saiu fora aqui. Se você quiser ir mandando aí, ó, eu estava aqui, eu estou aqui, eu vi alguns nomes. Eu achava que a Fabi não ia entrar, que estava viajando, ela entrou, a Fabi, o Augusto, a Lúcia Helena, a Alzirueta,
Eu vi o João Batista, vi a Elizabeth Silva, a Nadima Moraes, Giovana Silva. Quem mais tá aí, gente? A Silvia Souza, eu vi. Tem mais alguém? A Suelen, eu vi a Suelen. Quem mais tá por aí? O Thiago Andrada, tá viajando e tá aí, que legal. Quem mais tá por aí, gente? Tá dando bastante gente ali. A Simone Ravaiani, ó, essas mães lindas aí, já vai dando um beijo bem carinhoso nas crianças por mim, tá bom? O pastor Mário Sato, minha bênção. O Bruno Silva, glória a Deus. Vi o Rodrigo Sato também, se eu não me engano, eu vi ele. Tem mais gente aí que tá dando um número alto aí, ó. Tem mais gente. A Sandra Mello. Opa, estão surgindo aí. A Tatiane Mel. Glória a Deus. João Batista. Tá falhando? Deve ser a tua. Será que tá falhando para todo mundo? A Sandra Barbosa, porque aqui também no meu tá parando. A Sandra Barbosa. Quem mais tá aí, gente? Quem mais tá aí? A sua também falhou bastante, Simone. Então deve ser a minha internet. Pronto, pessoal. Puxa, que pena que falhou, pessoal. Que pena, hein? A próxima vez vocês me dão uma dica, tá bom, pessoal? Olha só. Tava só no Wi-Fi, pessoal. E o Wi-Fi aqui não tá sendo muito bom. E olha, uma palavra tão boa, não tão forte. Nos Estados Unidos, que o Tiaguinho tá, foi normal. A Suelen falhou muito. E a sua, depois que colocou dados móveis, Sandrinha, funcionou? A Giovana normal, graças a Deus. A Quitéria, França, tá aí também, de lá de Rio Claro. Um abraço, Quitéria. Deus abençoe. Às vezes eu vejo os vídeos da Quitéria na culinária, né, Quitéria? Cada coisa gostosa. Do Rodrigo tava normal. Olha só, que coisa, né? Eu vi que no meu celular também deu umas falhas. Mas eu achava que era meu celular. Tá bom, queridos. É seu aniversário, Bruno. Parabéns! Que o Senhor te dê muitos anos de vida, com muita saúde, com muito poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Que o Senhor venha te usar grandemente nas mãos dele, em favor das almas. E que Deus abençoe a sua esposa e seu bebê também, tá bom? É isso aí, gente. Muita gente falhou, hein? Mas que peninha. E aqui os cachorros, né? Desde aquela época. Ó, um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa paz do Senhor. Que Deus continue fortalecendo. Orem por mim, tá? Eu também preciso de oração. Ora pelo ministério. E olha pela igreja. Simone vai assistir de novo. Tá bom, Simone. Deus te abençoe. Espero que não tenha ficado cheio de falhas, né? Na própria matriz, né? Do filme. Tomara que não. É isso aí. Deus abençoe a cada um. Fiquem na santa paz. E sábado, gente, sábado começa a campanha. E olha, tem que ser fiel. Vamos saber administrar nossas horas para Cristo. Já começa por aí, né? Um bom administrador. As horas para Cristo, não é verdade, pessoal? Não deixa o diabo roubar as horas de Cristo, não. Para outras coisas. O que você colocou no coração, que você as horas para Deus, use para Deus, sabe? Pega o Uber, pega o ônibus, vai de carona, formaliza uma turminha para ir junto, vão juntos, mas faz acontecer, tá bom? Vão fazer o milagre acontecer. Não é fácil para mim estar no altar, não é fácil para mim ir nas igrejas, não é fácil, gente, começar uma campanha sem a pastora Clau. Não é fácil, para mim é extremamente difícil. Eu estou fazendo por amor à obra, por amor às almas, por amor à nossa comunhão, amor a tudo isso. E principalmente amor ao Mestre.
Fiquem na santa paz, gente. Paz, Isabel.